Namastê, escorpianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo com a sua leitura para junho de 2023. Eu tenho feito leituras intuitivas aqui no canal, vou seguir nessa pegada. Vou apresentar para vocês um fluxo de leitura e quando ela se encerrar, eu vou finalizar o vídeo com uma carta de conselho. Então vamos. Escorpião, Sol, Lua e Ascendente, junho de 2023. Uma aqui que pulou, Cavaleiro de Paus. Dois de ouros. Sol. Ás de ouros. 10 de espadas. Pagem de paus. Eu tô percebendo aqui que junho podemos chamar de um mês de investimentos para o escorpiano, tá? Tem uma vibração aqui da sua casa, né? A casa do zodíaco natural, a casa 8, que é a casa de escorpião, né? E basicamente, mesmo que você não consiga realizar as coisas que serão sugeridas aqui agora, nesse mês, vale a pena pensar sobre. Por quê? Porque pensar nesses assuntos que eu vou trazer tem a ver com você, tem a ver com a sua felicidade, tem a ver com o seu futuro, tem a ver com a sua contribuição no mundo. Acho até que pensar sobre esses assuntos vai transportar você para outros lugares internos, vai fazer você acessar uma ousadia, uma energia, até mesmo física, que não tem estado tão disponível. Você pode ver que está mais disponível, uma vez que você se ponha a pensar nesses assuntos. E eu vou elencar aqui vários, tá? Alguns vão ressoar, outros não. A gente está numa leitura geral, você tem que pegar aquilo que fizer sentido, tá? Não força nada. Vamos lá. Os assuntos são você pensar na saúde, pensar na sua vitalidade, na manutenção do seu corpo físico, você pensar em inovação, como eu estava falando, ousadia, né? Começar coisas novas, mesmo que hoje você não tenha ideia de que projetos seriam, mas ao menos entrar nessa busca de se lançar para o novo, né? Querer trazer para o seu campo novas energias, uma nova maneira de se conectar com a espiritualidade, possivelmente até um novo estudo ou uma nova prática, né? Transformar a sua relação com a espiritualidade. Cuidados, eu estava falando de cuidados com a saúde, mas a gente pode pegar uma coisa ainda mais específica. Cuidados com a saúde mental. Observe para você não trabalhar em excesso e não acabar entrando numa estafa. Aqui tem o tema também viagens, sejam viagens para perto ou para longe, tá?
A ideia aqui é você, através dessa viagem, se transportar para um outro universo. O ideal não seria você viajar para um lugar que já é conhecido ou viajar para um lugar que é muito parecido com o lugar onde você vive hoje ou a sua cidade natal. Interessante seria você se transportar para um lugar que leva você para uma outra época, que leva você para uma outra consciência, que faz você enxergar que a vida tem outras tantas possibilidades. Aqui temos também o tema relacionamentos, e aí a gente pode incluir relações amorosas. Temos também o tema filhos, tá? Temos também novas investidas em termos de trabalho, carreira, finanças, estudos, necessidade de poupar, necessidade de investir. Então eu peguei, né, diversos temas presentes no campo. Você não vai ressoar com todos eles, né? Certamente você vai ressoar com alguns. E esses temas são portais, vamos chamar assim. São portais para que o escorpiano perceba que ele está num outro momento de vida. E que mesmo que esse novo momento de vida ele não esteja assim às claras quando você acorda pela manhã, você está fazendo um investimento nele. Então todos esses temas que eu trouxe são investimentos em você, na sua existência, na sua vida, no seu sucesso, tá? Então, sim, junho é um mês de investimentos para o escorpiano, tá? Não somente financeiro, mas em diversas áreas do ser, tá? E se a gente for pegar em especial essa questão de investimento financeiro, literalmente, é interessante ir atrás disso antes de você ter uma justificativa para fazer isso. Antes de você se ver passando por uma perda financeira, antes de você se ver endividado, antes de você se ver numa situação que você não quer, antes de se ver num lugar de dependência de alguém, tá? Não fica esperando algo ruim acontecer para aí você se preocupar, para aí você se mexer, né? Para aí você fazer. Você pode, de pouquinho em pouquinho, construir uma realidade diferente. E é isso que se requer do escorpiano agora, tá? Mas se você ficar com aquela predileção que o escorpiano tem de ver o denso, tô brincando com o fato de ser predileção, não é isso literalmente, mas é porque vocês vêm para o planeta Terra para fazer muitas limpezas kármicas, né? De questões densas. E aí acaba que o escorpiano ele desenvolve um olhar para a realidade que às vezes pode sim ser bem pessimista. E muitos, inclusive, dizem, eu não sou pessimista, eu sou realista. Peraí, né? São coisas diferentes. Eu não estou querendo dizer que você, em contato com todos esses assuntos que foram falados, você vai passar a ver o mundo cor-de-rosa, não é isso. Mas ao menos você vai estar numa busca de ver o mundo numa escala de cores.
Porque às vezes você tem a tendência de ver o mundo todo escuro, cinza, e aí você olha para as outras pessoas elas vivem lá no mundinho cor-de-rosa delas. Eu sou realista, eu vejo que o mundo é cinza. Não, o mundo tem cores. Então, que você seja capaz de ver e contatar todas essas frequências e você escolher as frequências que são mais adequadas para a sua realidade no momento, tá? Então, tem esses portais. Um único tema ou mais de um, né, que foram mencionados aqui, vão chamar a sua atenção nesse mês e devem ser considerados como investimentos, tá? É um investimento para a vida, né? Nove de ouros, e o 9 de ouros, ele já fala para mim que esse investimento vai dar frutos. Talvez você não tenha feito ainda, né? Esteja postergando, relutando, porque você fica imaginando que não vai dar resultado nenhum, mas vai. Amantes, você só precisa escolher. Você está com medo de escolher. Está com medo de escolher errado, ou então está com medo de escolher e dar errado, né? Eremita. Aí, quando você fica com essa dúvida, o que você faz? Você se coloca lá dentro da sua caverna. Dois de espadas, que é autoexplicativo, né? Você fica lá na sua caverna, né? Filosofando ali todas as opções possíveis. Sem se mexer. Sete de copas também é autoexplicativo. O tarô tá narrando, né, o que você faz. Você fica ali. Fica só aqui no mental. Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas aqui que está representando a escolha. Você tem aqui, né, várias taças, várias possibilidades. Aqui você tem uma única taça, né? A escolha. E aí a gente tem mais alguns indícios, né? É o naipe de copas, é o cavaleiro de copas. Então é uma escolha que parte do coração. Você pode usar a sua mente para analisar, para ver prós e contras, para filosofar, para ressignificar, para o que você quiser. Para você reunir dados, ok? Mas não é a sua mente que vai escolher. É o seu coração. Escolher com o coração não significa que você não vai olhar para as coisas que estão na mente. Significa que você vai encontrar uma ponte entre o que se passa aqui e o que se passa aqui. Qual é essa ponte? Esse chakra aqui, laríngeo. E essa carta, né, esse cavaleiro, ele tem uma simbologia de Mercúrio, ele tem asas nos pés e o capacete dele também tem asas. Você precisa externar
Não vai adiantar ficar trancado na caverna. Você tem que externar as suas questões. Você vai ter que falar com outra pessoa. Você vai ter que sentar com alguém de confiança e expor o que está acontecendo. Olha, eu tenho tais desejos, estou considerando esses desejos investimentos, acho que a minha vida ficaria melhor, só que eu estou com medo de tomar essa decisão porque no passado eu já errei, no passado eu já sofri, no passado já me passaram a perna, entre outras tantas possibilidades. Já roubaram a minha ideia, tem de tudo aqui, né? Tem várias possibilidades aqui. E aí você tá com medo de que, né, ou algo de ruim aconteça ou você erre mais uma vez, né? Porque você tá partindo do pressuposto que errar é ruim e que errar significa é o erro, é o fracasso. Aí que você não vai aprender com nada daquilo. Você vai ter que sentar com alguém e se expor. Que, né? Muitas vezes é muito difícil para o escorpiano. A exposição. Você não vai precisar contar a história da sua vida para a pessoa. Mas explanar por que eu tô nessa dúvida cruel, por que eu não me movimentei nessa direção aqui. A gente já viu que vai dar certo, mas aí você não acredita que vai dar certo. Porque, por um lado, você pode pensar que se trata de pensamento mágico, né? É pensamento mágico. Aí, aquela mulher lá que eu vi do tarô, né? Aquela mulher lá falou que vai dar certo e que eu tenho que pensar positivo, ter fé, mas eu não sou só isso. Eu tenho as minhas questões, eu não acredito em pensamento mágico. A gente não está falando de pensamento mágico aqui. Se você não quiser ter fé num poder maior, tenha fé em você. Tenha fé no seu discernimento. Você vai precisar de discernimento para escolher. Você não vai conseguir escolher sem falar com alguém. Vai ter que falar com alguém. Não vai poder trancar para si. Mundo. Carro. 4 de paus. Pajem de ouros. Ás de paus. Que engraçado, né? Porque todas essas cartas confirmam o que eu acabei de falar, que vai dar certo. E, ao mesmo tempo, você se expor para alguém é se colocar num mundo diferente, é se colocar num mundo onde as alternativas já existem, tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que você tenha 10 mil reais para investir
E aí você quer pensar assim, né? Quais são as possibilidades que você tem, né? O que você faz com esses recursos? E aí a outra pessoa, o interlocutor, não precisa ser um profissional do assunto, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa, né, em quem você confia, e você não vai dar detalhes da sua vida para essa pessoa se você não quiser. Mas quando você coloca o problema, né, compartilha isso com outra pessoa, você já está entrando no terreno em que você pegou esses seus 10 mil reais, investiu e teve sucesso. Tá entendendo? É isso que está acontecendo. Não tenha medo dos seus investimentos, sejam eles quais forem. Você tem medo de perder, de mudar de ideia, enfim. Ter receio de algo é humano. Passa a se tornar autossabotagem quando você deixa de fazer qualquer movimento que seja por conta do receio, tá? Então não faça isso. Movimente-se, mesmo que você dê um passo mínimo na direção do seu desejo, da sua vontade, né? Aí você deve estar se pensando assim, caramba, mas é real mesmo? Eu vou prosperar, eu vou triunfar, eu vou vencer, eu vou ter uma resposta positiva? Vai. Incrível, né? Incrível. Tem de fundo uma questão de alto valor, autoestima, né? Tem um trabalho interno aí para acontecer. Para mim é isso. Não adianta tentar investigar muito não, porque se eu for investigar demais, eu vou dar subsídios para você ficar matutando, sabe? E não é essa a ideia. Antes de eu mostrar qual é a carta do oráculo, tem uma coisa que eu peguei do campo, assim, que é muito particular, tá? Mas que eu preciso falar. Aqueles de vocês que estiverem pensando, né, querendo, desejando, pedir alguém em casamento, tá? E estão com receio desse passo. Por favor, deem esse passo, né? A gente tem o 4 de paus aqui. Não existe carta melhor para falar disso, né? De união. Então, dê esse passo, tá? A carta que saiu é a mesma carta que saiu para Libra. Cocriar. Cocriar. Tem aqui uma
entrega necessária aos mistérios da vida. Ir na direção do desejo porque você quer muito aquilo, sem você ter qualquer tipo de resposta, sem ter qualquer tipo de certeza. Por quê? Porque você está criando com o divino. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa dar o primeiro passo, mínimo que seja. Mesmo que para você seja um pouco o sentimento do louco, né? Estou me jogando de um precipício. O louco, ele se põe perto do precipício porque ele sabe que Deus está lá. Deus é a rede, Deus é a segurança. Então, por isso que ele se lança. Então, é algo semelhante acontecendo com você aqui. Só que você tem tempo para elaborar. Como eu falei lá no início, não precisa acontecer em junho, mas você vai se colocar para pensar, né? Pelo menos vislumbrar a ideia de sair do lugar, você vai vislumbrar. E aí, no que você faz isso, você já está dando o passo mínimo para começar a sua cocriação, tá? Eu vou ficando por aqui, um abraço para todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.